Com o DataGSys Office aberto, a gente vai clicar com o botão direito do mouse na aba de projetos, criar item, reconstituição. Vai dar um nome para essa reconstituição. Se eu tiver vários, é só ir criando e colocando suas determinadas nomenclaturas. Só dar um OK. Ele já vai cair nessa telinha. Então, nessa telinha a gente tem lá ponto inicial. Vamos supor que a gente vai começar do ponto 1. Se tem as coordenadas do ponto de partida, já coloca. Se não tiver, é só colocar uma arbitrária, como eu fiz aqui. No caso do sistema angular, a gente tem as três opções: azimuth, deflexão e rumo. Cada uma tem que ser individual. Então, se eu tenho uma matrícula com azimuth e fala de deflexão no meio, então eu tenho que fazer uma outra reconstituição, colocar a deflexão e depois, na hora de gerar o desenho, fazer as suas determinadas unificações. Então, no caso aqui, a gente vai usar no exemplo o mais usual, o sistema angular mais usual, que é azimuth. A gente só tem uma linha adicionada. Eu posso clicar no item aqui de adicionar, ou então clicar na última célula da linha que foi gerada, apertar Ctrl e Insert. Aí inserir as linhas. Aí, por exemplo, ponto 2, ponto 3, ponto 2, 3, 0 e o 1 para fechar novamente. Então, a gente vai usar como referência o arquivo, ou seja, a matrícula, né, o memorial, que a gente teria ele só impresso no caso, e de baixo, né? Vamos supor que a gente tivesse esse memorial, somente ele impresso, e não teríamos essas coordenadas. Como supor que fosse um memorial daqueles bem antigos mesmo, que eles não constam as coordenadas, por exemplo. Aí só teria o que? A direção e a distância. Então, inicia-se no ponto 1. Aí, se quiser usar, na verdade, essas coordenadas, a gente poderia colocar lá. A gente está entendendo que não existiriam essas coordenadas, portanto, é só usar o azimuth para o ponto 2 e a distância. Voltando aqui no software, 90 graus e a distância de 50 metros, confrontando com o José, por exemplo. Voltando na matrícula. Ponto 3, 180 graus e distância de 50 metros. Ou seja, colocarem os valores que tem na matrícula, né? Voltando na matrícula. Ponto 0, definido por tal. No caso seria o azimuth e a distância, 270. O próprio desenho já vai ajudando a gente a entender o que está acontecendo, né? Portanto, se já está ficando muito estranho, já sabe que está digitando alguma informação errada aqui. E aí, no caso, para fechar lá no ponto 1, seria 0, né? E a distância de 50 metros. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente está visualizando que deu um quadrado. Porém, não teve erro linear, não teve nenhum tipo de erro, né? Fechou certinho. Nem sempre vai fechar. Se quiser passar essa caderneta para o papel, no caso é só clicar em gerar relatório, dar um nome para o relatório, falando que já existia lá um arquivo, mas já está aqui, ó, o nosso relatório, né? Erro linear absoluto, tudo zerado, não tem informação nenhuma, né? Não tem erro nenhum. Voltando no ambiente de reconstituição, nesse ambiente dá para dar zoom. Porém, para trabalhar com esses dados melhor, se precisar de fazer alguma edição no desenho, colocar a planta e tudo mais,
Só clicar com o botão direito do mouse na aba de projetos, criar item, desenho, dar um nome para o desenho. Ok. Avançar, está tudo em branco, porque a gente não tem caderneta nenhuma, só avançar até concluir. Beleza, depois é só clicar em inserir reconstituição. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem lá dois pontos, né, o de partida e de chegada. Eu vou desmarcar, não precisa checar a duplicidade. Se eu tivesse já também um ponto em específico no desenho que eu quero transladar, no caso, essa reconstituição para cima daquele ponto, seria só clicar, marcar o item de transladar coordenadas e inserir suas determinadas coordenadas aqui embaixo. No nosso caso, a gente vai deixar os dois desmarcados, dar um OK, depois vir aqui em visualizar, zoom em enquadrar. Então aqui dentro do desenho fica mais fácil para editar qualquer informação do ponto. Para ficar melhor o visual, vou vir aqui em arquivo, configurações gerais, CAD, vou mudar aqui para preto, ficou melhor para visualizar os pontos. A gente pode observar essa é a reconstituição dentro do ambiente de desenho. Aí, se quiser dimensionar o azimuth e a distância, por exemplo, só clicar em dimensionar, distância azimuth ou rumo. Aí escolhe aqui, a gente quer azimuth, por exemplo, colocar no prefixo AZ, e a distância, que seria colocar no prefixo DH, sufixo seria depois, né, do dimensionamento, que se quiser colocar mais alguma informação depois do dimensionamento, a altura do texto que vai sair, né, incluir a unidade, né, se é metro, o que é, e a altura do texto que vai sair. No caso, o primeiro seria o espaçamento. De 1 para 2, só ir clicando nos vértices. ESC, a gente já tem o dimensionamento, que seria, a gente colocou para dimensionar azimuth e distância, e assim sucessivamente, até fechar o perímetro.